Boa tarde. Olá, boa tarde. Sejam novamente bem-vindos. Vamos agora falar de oportunidades para a economia circular na saúde. Eu recordo que poderão colocar questões aos oradores através do QR Code que vai estar disponível no ecrã. Convido a juntar-se a nós João Queiroz e Melo, médico cirurgião cardiotorácico, vice-presidente do CPSA. Bem-vindo. Sim. Para a mesa redonda, peço que ocupem os respectivos lugares Susana Fonseca, fundadora e membro da direção da Associação Zero. Olá. Regina Vilão, diretora do Departamento de Estratégia e Análise Económica da APA. A moderação é de Miguel Costa Lopes, administrador hospitalar e presidente da ULS do Alto Alentejo. Bem-vindos. As perguntas vão ser disponibilizadas no iPad. O palco é seu. Obrigada. Obrigado, muito boa tarde a todos. Depois de um almoço, é muito bom ver que o auditório está composto para esta sessão que nos vai acompanhar ao longo da próxima hora numa reflexão sobre aquilo que são as oportunidades para a economia circular na saúde. O painel é composto pelos nossos convidados. Em particular, deixem-me destacar a presença, que muito nos honra, do professor João Queiroz e Melo, que é um ativista nesta matéria, permita-me que o introduza assim. Todos nós conhecemos muito bem. Eu ia dar ao professor o palco para partilhar connosco as suas reflexões e, em particular, as oportunidades que temos todos na área da saúde, não só porque a sua vida foi toda dedicada à área da saúde e conhece profundamente o sistema em várias perspectivas e também todo o percurso que tem feito no sentido de nos alertar para aquilo que são os desafios que temos a vários níveis na área da sustentabilidade, mas hoje em particular nesta área da economia circular, professor. Boa tarde a todos. O tema que hoje me foi proposto é que oportunidades para a economia circular na saúde. E eu acho que o primeiro passo, quando temos que responder a uma pergunta, é pretender que estamos a falar a mesma língua. E, portanto, a primeira coisa que temos que perceber é responder com clareza o que é economia circular. Assim, o slide não funciona, preciso aqui de ir por aqui. Não está a funcionar. Portanto, a economia circular é um modelo de economia que visa a redução de resíduos e a maximização do uso de recursos, promovendo reutilização, reciclagem e remanufatura de produtos. Não tenho sorte, não. Não funciona. Não dá. Nenhum, não dá. Aí, qualquer. Isto parece um resíduo perigoso. Enquanto a economia linear tem o conceito de extrair, produzir, usar e descartar. E a pergunta que verdadeiramente se faz hoje é: o que é que podemos fazer?
é que isto funcione. Agora está melhor. E é essa pergunta que eu quero responder primeiro. E para responder ao que é que podemos fazer, temos que saber qual é o problema, o que é que se passa. E eu achei que seria importante partilhar convosco, primeiro, perceber o que é que se pode fazer no espaço em que estamos culturalmente inseridos, que é a União Europeia. E fui ver o que é que se passa na União Europeia desde 2016 para agora. E estou a falar de números de economia circular total. E na economia circular da União Europeia, em 2016 a taxa de economia circular era 8%, 6 anos depois é de 11,5%, portanto mais 3 e poucos por cento. Mas, portanto, estão a acontecer coisas. E a pergunta que eu fiz a seguir é, e em Portugal, o que é que está a passar? E quando eu olho para o que está em Portugal, olhar queria eu, mas não sei. Em Portugal, vemos na curva a preto que está em cima a economia circular, médias europeias, entre 2011 e 2020, e em baixo é o que acontece em Portugal. Passaram qualquer coisa como 19 anos e quase que não houve melhoria, mas continuamos na ordem dos 2%, o que são números preocupantes e que nos devem levar a pensar o que é que estamos a fazer. Eu estou a tentar passar o slide. Em Portugal, estima-se que esta taxa ronda 2 a 3%, a circularidade global, isto são números oficiais deste Circularity Gap Report em Portugal. E o valor é provavelmente na saúde mais baixo do que isto, devido à elevada produção de resíduos perigosos. E face a isso, eu comecei a tentar, mas porquê? E fui também perceber quem são os líderes desta economia circular. Não dá? Portanto, na cauda da Europa está a Roménia, com aproximadamente uma circularidade de 1,3%. Portugal está em 3 a contar de baixo, 2,2%. E depois há uma surpresa, que é a Finlândia, um país desenvolvido, com um grande desenvolvimento, e que 2,5%. Estamos perto da Finlândia, mas é preciso saber quem está mal colocado é a Finlândia, não somos nós. E, portanto, aqui tem as listas dos países com pior níveis de produção. A maioria destes países que têm baixo índice de circularidade são, como habitualmente, os países do Sul e os países do leste europeu. Mas, quando olhamos para quem está no topo, então quem está no topo é a Holanda. E o que eu tentei perceber... É a Holanda, que é o país com melhor performance, cerca de 27% de índice de circularidade. E quando olhamos, que foi uma coisa que eu tentei perceber, é porque é que os países tinham uma boa taxa de circularidade. E achei que seria o índice de desenvolvimento humano. Quanto mais educados, mais fazem. E afinal, por exemplo, a Finlândia está cá no fim, a Irlanda está cá no fim, portanto são países com alto índice de desenvolvimento humano, mas de facto têm baixa circularidade. E a pergunta que se faz é porquê? E aquilo que me consigo perceber pelo que li é que isto tem muito a ver com os métodos de produção e os interesses de produção que há em cada país. E em que essas economias não estão ainda preparadas para introduzir estes tipos de procedimento. Mas há outros países, como a Eslovénia, que já têm um índice baixo, que tem 12% de circularidade. E, portanto, muito melhor que nós, que o nosso índice de desenvolvimento é 0,86. Portanto, há aqui algo que temos que ter presente, que é as interações e as dependências de todas estas necessidades de circularidade.
E quando se fala qual é a circularidade dos resíduos hospitalares, e aqui estamos ainda pior quando nos comparamos com Espanha, 5 a 10%, em Portugal é menos de 5%, não se sabe exatamente, como habitualmente Portugal não tem dados objetivos de muito pouca coisa. A França, cerca de 10%, a Alemanha, 10% a 15%, e a média europeia é de 5% a 10%. Portanto, e porquê que é isto? Eu julgo que uma das razões para isso tem a ver com o nosso enquadramento legislativo histórico. Temos o célebre despacho de 1996, que, de facto, é uma ofensa à inteligência humana e seguramente a um profissional de saúde que sabe o que se passa. E é um bom índice do que é o Portugal adiado. Estamos na pré-história com esta lei, ou estávamos, visto que esta lei está, estou certo, em processo de mudança e, portanto, isto até posso partilhar convosco, como alguns saberão, eu escrevi um livro sobre estes temas e que desde há 2 dias eu passei a grafar no que comento sobre resíduos e sobre dispositivos médicos uma adenda a retratar-me das ofensas que escrevia sobre estes despachos, porque estou certo que as coisas vão mudar. Há o decreto-lei que saiu em novembro de 2025, que anula as proibições que o Infarmed fez de uma forma indiscriminada a tudo era proibido, e saiu este decreto-lei do Ministério da Saúde que cria um novo enquadramento, eu não os maço com esses pormenores, e saiu também agora na semana passada esta resolução do Conselho de Ministros sobre economia circular, uma coisa que é conhecida nos meios ambientais pelo PAEC, em que, de facto, também cria uma nova vida, uma nova visão para isto. A mim é curioso e devo dizer que a minha preocupação é que algo relacionado com os resíduos, a maior parte do que está contido nesta resolução do Conselho de Ministros é sobre resíduos, não discriminando que tipos de resíduos, são sobretudo resíduos urbanos. E o que nós estamos a falar é dos resíduos não urbanos, uma coisa que é conhecida nas gírias pelo PERNU, Plano Estratégico de Resíduos Não Urbanos, que já em 2023, ainda era o Governo, tinha outra coisa, já tinha havido um ato normativo a acabar com tudo, mas nada aconteceu. Somos ótimos a escrever, somos muito pobres a realizar. Portanto, a economia circular tem benefícios ambientais porque reduz muito a pressão nos recursos naturais, diminui a poluição. Traz benefícios económicos porque habitualmente praticamente tudo o que pode ser feito em cuidados de saúde não exige investimento, excetuando os investimentos em energia, quando os hospitais precisam de... Tudo o resto traz sempre benefícios, ou praticamente quase sempre, e mais, internacionalmente há estudos bem documentados a mostrar que os investimentos que se fazem em energia, ao fim de cerca de 3 a 4 anos, estão equilibrados em termos financeiros. Há novas oportunidades de negócio e seguramente no nosso país vão ser brutais, porque estamos quase no zero, e vai haver mais empregos e eficiência nesta redução de desperdícios, porque de facto está tudo por fazer. E finalmente, tudo isto, se o fizermos, traz benefícios para a saúde dos humanos, dos animais e das plantas. E para os humanos, os impactos ambientais dos cuidados de saúde são responsáveis por 10 mil DALIs por ano. DALIs é uma medida de saúde pública que contabiliza morte precoce ou incapacidade grave. E sempre sem prejuízo da qualidade dos cuidados, é possível, os cuidados de saúde vão ter sempre impacto ambiental, mas é possível acabar com 1/3 destes impactos ambientais. Portanto, 3 mil DALIs. É por isso que eu costumo dizer que esta minha atividade é mais importante em termos de saúde dos portugueses que o transplante cardíaco que eu comecei. Porque transplantes cardíacos em Portugal são feitos 70 por ano. Este tipo de conceitos foi
aprofundado por esta declaração feita há uns anos atrás, não muitos, a favor do One Health, com uma declaração feita pelas Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, a FAO e a Organização Mundial dos Veterinários. E é preciso sabermos porque isso, nós portugueses devemos nos orgulhar por isso. O conceito da One Health não foi determinado pelo CDC americano em 2012. Em 1974, na Universidade do Porto, foi fundado o ICBAS, sobre o conceito da uma só saúde, que evoluiu. Primeiramente era só sobre as coisas aquáticas e depois evoluiu. Portanto, e nessa altura ninguém falava em One Health. Quem já tinha falado em One Health, neste conceito, era o Virchow no século XIX. Mas o professor Nuno Grande, etc., esses iniciadores, no Porto, no ano de 74, fundaram o ICBAS sobre esse conceito. E o que é que podemos fazer? A reutilização e a reciclagem de materiais médicos descartáveis, plásticos, embalagens, otimizar a gestão dos resíduos hospitalares para separar o que pode ser reciclado ou reprocessado, investir em equipamentos médicos duráveis que possam ser reparados ou atualizados em vez de estar sempre a substituir. E se tivermos que fazer isso, não é para ir para o caixote do lixo. Há instituições privadas, há países pobres que os podem aceitar e ser de interesse para eles. Temos que promover parcerias com os fornecedores e controlar nos serviços de aprovisionamentos o tipo de equipamentos e de materiais que se compram, digitalizar processos. Temos que doar equipamentos em fim de vida para os países ou instituições com menos recursos, e há muitas. E, sobretudo, recuperar matérias-primas, visto como aqueles que tiveram a oportunidade de ir ao Circular Med, que está exposto lá fora, viram que é infindável. Eu estou a falar, estou certo que aquilo que ali é apresentado naquela exposição poupará milhões de euros ao país. E, portanto, é isto que temos que estar atentos. Mas há coisas que são óbvias. A prioridade para tudo o que fazemos deve ser para os reutilizáveis, se forem apropriados. Se houver uso único, temos que ser muito aprofundados e exigentes nesses únicos. Eu ajudei a desenvolver produtos de uso único na minha estadia americana e assisti à perversão que é pôr chips para as coisas não funcionarem. Nós, médicos, concebíamos uma coisa e depois põe-se um chip para ir para o lixo. E ainda estava a trabalhar nos Estados Unidos e eu tenho uma carta de laboratórios a dizer: isto agora é para ir tudo para o lixo, mas não se preocupe porque é tudo igual. Porque ainda estou a falar de uma época, ainda ia ao Vasco da Gama para baixo, eu estava lá, em que os hospitais reutilizavam e tudo isso. Mas, portanto, quando se fala cuidados de saúde centrados no doente, é preciso pensar que hoje em dia muito do que acontece nos cuidados de saúde é centrado na comodidade dos profissionais. E depois há uma outra, os implantáveis são uma situação muito curiosa porque tem sido proibido usar reimplantáveis. Nem se pode falar nisso. E, de facto, não faz qualquer sentido, acho que suficiente experiência mundial. E temos uma legislação que vai ser apropriada, estou certo, pelo que tenho ouvido nos últimos dias, tenho a certeza que vamos ser construtivos, e se avançarmos em alguns aspectos que mesmo na Europa não são praticamente aceitos, podemos ser um exemplo na Europa e no mundo. E estou a falar de muitos dispositivos, sejam cardíacos, sejam ortopédicos, e que não há mais pequena justificação, desde que bem reavaliados antes de serem implantados. E há muitas coisas que se implantam no homem e que poderão já não ser próprias para o homem, mas podem ser para o animal, algumas coisas para a planta, e há muita matéria-prima que pode ser recolocada. De facto, é preciso... Os implantáveis levantam outras questões que não são só técnicas nem de saúde, são questões éticas e jurídicas. Uma das coisas muito interessantes, que eu ainda não consegui ninguém, eu não sou jurista, que eu pergunto é quem é o dono do implantável. Se é quem o pagou ou se é quem o usa. E se for quem o pagou, se quem o usa tem direito ao uso capião.
Mas mais do que isso, eu acho que tocar no corpo humano, seja sobretudo de um defunto, é um problema ético. Isto não é um assunto para ser decidido só por meia dúzia de pessoas iluminadas. Este é um assunto que tem que ser discutido em público, por toda a gente, todos que têm que saber que isto se pode passar e se deve passar. Eu tenho apenas 2 minutos e meio mais, não vou avançar por aqui, mas é um mundo só, falar disto dava para falar muito tempo. E era importante saber que, para responder às oportunidades para a economia circular na saúde, é que dentro em breve não vamos ter desculpas, porque nós temos usado como desculpa as culpas da legislação. Mas dentro em breve tenho a certeza que vamos ter legislação, portanto a bola está outra vez do nosso lado. E com a bola do nosso lado está tudo por fazer, ou quase tudo. E isso é importante percebermos. Somos nós que temos agora que mostrar que isto é possível, que é desejável, e sempre com qualidade. E sempre sem prejuízo da qualidade dos cuidados. Isso é algo intocável. E precisamos de mais educação. E em Portugal não é fácil, porque hoje em dia a maior preocupação dos meios de comunicação social e do muito público em geral é o futebol. Eu não sou contra o futebol, mas acho que é ofensivo de um país quando isto é abertura de telejornais, ou se a prima de um jogador está doente, ou se alguém o que é que fez. Não é aceitável, mostra a mediocridade do pensamento de uma nação. E, portanto, isto é difícil, mas temos que ir e devemos de fazer. Temos que agir com quantificação e com multidisciplinaridade. E depois temos que divulgar e partilhar, porque só assim conseguiremos. E eu termino com palavras do Papa Francisco, novamente. Temos que sair do círculo vicioso, temos que entrar num ciclo virtuoso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Queiroz e Melo, por nos ter dado aqui uma visão abrangente daquilo que foi o percurso e das oportunidades. Como disse, abre-se um novo ciclo com a revisão legislativa que aconteceu recentemente. E eu ia introduzir agora as nossas duas convidadas do painel, a doutora Regina Vilão, da Agência Portuguesa para o Ambiente, que com certeza tem uma responsabilidade acrescida também no que diz respeito agora também à implementação efetiva e a todo o campo que se abre com esta atualização legislativa, e a doutora Susana Fonseca, da Associação Ambientalista Zero, que todos nos habituámos a conhecer como muito interventiva nesta área, e que com certeza também vê aqui um conjunto de novas oportunidades que gostaríamos também de refletir um bocadinho convosco. Professor, sinta-se à vontade para, à medida que esta conversa for acontecendo, intervir, porque o seu contributo, os seus desafios são sempre muito importantes, e antes de mais deixe-lhe dizer que acredito que todos temos um agradecimento a dar-lhe relativamente também a esta revisão legislativa, porque foi um dos maiores ativistas, e volto a repetir, para que sensibilizasse muito daquilo que era a legislação e o pensamento, diria eu, obsoleto, face aos desafios que temos todos enquanto sociedade a nível da preservação do meio ambiente onde estamos e da forma como utilizamos os recursos, e daquilo que foi também um modelo económico que foi desenvolvido subjacente também a essa lógica, e agora terá que mudar, o que abre também novas oportunidades para a economia no seu todo, para gerar trabalhos, novas dinâmicas de trabalho e de criação de novos produtos. Doutora Regina, quer partilhar-nos aquilo que é também da parte da Agência Portuguesa para o Ambiente, o desafio agora que temos pela frente de transformar esta oportunidade real, em termos que agora com o suporte legislativo, numa realidade efetiva, não só na área da saúde, como em outras áreas. Muito
Muito obrigada, Miguel. E, antes de mais, agradecer o honroso convite para integrar este painel. Também eu não poderia deixar de corresponder de forma positiva ao convite do professor Luís Campos. Cumprimentar a organização do Congresso pela iniciativa, pelas oportunidades das temáticas abordadas e também pelo Circular Med, que já visitei e que convido todos a visitarem. Cumprimentar também os demais membros do painel e, naturalmente, a nossa audiência. E vou começar por me focar em alguns dados. Passarei depois à resposta concreta aos desafios, de acordo com aqui o desafio do próprio Miguel, e concluirei com algumas notas, eu diria que de esperança convicta, no fundo, na entrada neste círculo virtuoso, conforme o professor referiu. E quanto aos dados, referir que, efetivamente, o consumo de recursos per capita na União Europeia encontra-se muitíssimo acima das outras regiões do globo, mais do que triplicou desde a década de 70. Também a taxa de circularidade na Europa foi de apenas 12,2% em 2024. Os meus dados são um pouquinho mais atualizados que o professor ali partilhou. E apenas mais 1,5 pontos percentuais que em 2010, portanto envolvida quase década e meia. E portanto, porque estamos de facto num congresso de saúde e ambiente, eu diria que estamos num registro, num enquadramento anémico em matéria de circularidade na Europa e que Portugal também acompanha. Acresce aqui, eu diria que o contexto demográfico, e ele já foi referido em particular no painel de ontem, com um declínio e envelhecimento populacionais, ou seja, temos mais pessoas a consumir mais bens e serviços por mais tempo e bens e serviços de natureza distinta, designadamente relacionados com os cuidados continuados. Temos também um contexto geopolítico de extrema volatilidade. Temos, de facto, autonomia estratégica que diríamos a merecer especial atenção nos domínios da energia, das cadeias de abastecimento de bens, nos minerais críticos que também são relevantes para a saúde e com preocupações naturalmente acrescidas ao nível da defesa. Estes dados fazem-nos, por isso, concluir que os desafios vêm aqui acompanhados de um inequívoco sentido de urgência e o imperativo de um compromisso coletivo de dissociarmos o crescimento económico do consumo de recursos naturais, conforme o professor também referiu. A transição para uma economia circular terá que ser mais efetiva, terá que ser mais rápida. E a resposta a este desígnio vai passar, designadamente, pela revisão legislativa, e, enfim, muito me congratulo, não sendo da minha responsabilidade, mas o painel da manhã deste dia, de facto, referiu que estamos na iminência da publicação da revisão desse despacho, mas o que me traz aqui é exatamente o novo plano de ação para a economia circular, o PAEC 2030, que foi publicado no passado dia 24 de março, por resolução do Conselho de Ministros, e que aposta numa efetiva transição para um modelo económico, social e ambiental mais regenerativo, mais eficiente, mais produtivo e, como não poderia deixar de ser, também mais inclusivo. O plano assenta, por isso, e assume também os princípios universais da economia circular. E eles já foram aqui referidos, mas eu vou sistematizá-los, que são, de facto, o design circular, a produção sustentável, o manter os produtos em uso mais tempo na economia, preservando o seu valor, fechar os ciclos de materiais e recuperar o valor por meio de reciclagem de alta qualidade, o upcycling, a criação de oportunidades e de benefícios socioeconómicos. E não falo apenas de criação de emprego, falo também de mitigação de custos para as empresas, pela redução do uso de recursos e pela valorização de resíduos. Suficiência e eficiência ao nível dos usos de materiais são cada vez mais prioridade. Os princípios assumem alguns pressupostos e esses pressupostos é um pensamento sistémico em que o foco não deve estar apenas no produto, mas em toda a cadeia de valor. Razão pela qual o PAEC 2030, de facto, não refere muito resíduos, porque, na verdade, a acessão é que eles passarão a ser recursos e voltam a entrar na economia. Integrar externalidades impõe-se, a rastreabilidade dos recursos,
A colaboração e a inclusão também aqui já referidas ao longo da cadeia de valor e entre cadeias de valor. Princípios estes operacionalizados no âmbito do PAEC 2030 através de estratégias concretas com as organizações, com a sociedade em geral e que possam ser aplicados antes, durante e após o uso dos produtos e serviços. Ou seja, varrendo todo o espectro, desde, no fundo, o reduzir, o reutilizar, o reparar, o remanufaturar, o reciclar. O PAEC 2030 fixa 5 objetivos estratégicos para a concretização da sua visão. São eles: evitar a sobreexploração de recursos, preservando o capital natural, prevenir a produção de resíduos e acautelar a sua correta gestão, prevenir a poluição e regenerar ecossistemas, dando especial atenção às questões emergentes que foram também objeto de diversas intervenções neste Congresso, criar oportunidades e benefícios socioeconómicos e aposta num pilar fortíssimo também aqui transversal a várias comunicações: educação, sensibilização, comunicação. Literacia em economia circular. O jargão existe e eu uso. De facto, é literacia em economia circular a todos os níveis e também comunicação. Do ponto de vista da sua arquitetura, o plano é multinível. Preconiza ações macro, meso e micro. Ações macro de natureza estrutural, com efeitos transversais e sistémicos aplicáveis a qualquer cadeia de valor ou fases do ciclo de vida e abrange diversas dimensões, designadamente instrumentos de política para a circularidade, financiamento adequado para essa transição, educação, formação e sensibilização, a aposta, como não poderia deixar de ser, na tecnologia, na investigação, na inovação, a circularidade nas organizações, a parceria para uma economia circular. As ações meso, já de natureza setorial, propostas para cadeias de valor, setores prioritários, e o objetivo é alavancarem a sua circularidade e potenciarem também as ações macro. Os setores agroalimentar, construção, distribuição e detalhe, equipamentos elétricos e eletrónicos, os plásticos, que o professor referiu e muito bem, o turismo, o têxtil e o vestuário foram os 7 setores prioritários identificados no âmbito de um estudo alargado efetuado. Ações micro, o terceiro nível, de natureza já regional e local, em que a aposta é em cidades circulares, em hubs empresariais circulares, em que haja, de facto, um incentivo à valorização de fluxos, à troca de materiais, à mitigação de consumos de água e energia, à aposta em simbioses industriais. O plano, o PAEC 2030, contempla 74 ações-projetos. Serão implementados num horizonte temporal de 5 anos. E vão envolver 10 áreas governativas e mais de 100 entidades parceiras. E, portanto, entendo, e já faz parte da minha nota de esperança, que temos aqui um compromisso efetivamente alargado. Alicerçado também num dashboard para monitorização da sua implementação, da sua eficácia e alinhado com os referenciais ao nível da monitorização em termos comunitários. Costumo dizer que é tempo de interoperabilidade de políticas, de reforçar alianças, reforçar acordos, naturalmente que assentes também na confiança. É tempo daquilo que o professor costuma dizer e que eu subscrevo inteiramente, de concretizar, e que no painel anterior foi referido como operacionalizar. De facto, é tempo de concretizar, é tempo de operacionalizar de forma integrada, de forma eficaz, de forma coerente. Passamos a fase do planeamento, vamos à implementação. E dizer-vos que não estamos propriamente na geração zero das políticas de economia circular. Efetivamente, os nossos avós já praticavam economia circular, porventura não dominariam o léxico. E tal como na saúde evoluímos do Health in Our Policies para o One Health, eu diria que estamos na primeira geração e a aposta vai ser fortíssima no Circular Economy in Our Policies. Mas já com os olhos postos, naturalmente, no One Circular Economy. Planeamento, execução, engagement, enforcement, monitorização, e porque no painel anterior fomos desafiados aqui a várias palavras, são as minhas escolhas e são determinantes. A transição para uma economia circular impõe-se, diria mais, urge, e urge como desígnio nacional, porque na verdade impõe um compromisso e um compromisso intra e intergeracional. Em termos concretos e na saúde, os ganhos são inequívocos.
porventura não completamente mensurados ao nível da prevenção da doença, ao nível da promoção da saúde, ao nível do número de anos de vida saudável que serão ganhos. Inação, de facto, não constitui opção, conforme este Congresso abriu. A ação é, de facto, um investimento. Sendo que estamos cientes que a transição determina uma mudança profunda, e uma mudança profunda num paradigma que é ao nível da produção e também ao nível do consumo. Por isso, impõe-se uma abordagem multidimensional, solidária, aos vários níveis, impõe-se uma mobilização, um compromisso de todos os atores, e será naturalmente determinante para, no fundo, a assunção e a assunção plena do que entende ser um referencial e um legado, que são os princípios da economia circular. Se houver depois a oportunidade, poderei desenvolver explicar um bocadinho dos desenvolvimentos comunitários, que também acrescem aqui na Esperança, ou uma resposta mais concreta das ações do PAEC, que poderão dar resposta às questões suscitadas pelo professor Queiroz e Melo. Muito obrigada. Regina, obrigado por nos trazer algo tão recente de um trabalho que com certeza envolveu uma comunidade alargada, que não é única e exclusivamente da saúde, mas o impacto da saúde em termos do ambiente é significativo. Folgo em saber que está previsto também no âmbito do PAEC. Há, na realidade, eu costumo dizer que planear representa 10%, 90% é concretizar o que planeamos. Portanto, eu diria que há um longo caminho, uma jornada muito grande para que todo essa dimensão de planeamento estratégico se possa concretizar. E com certeza acredito que a Agência Portuguesa para o Ambiente irá envolver uma rede alargada de parceiros, e eu passava nessa lógica da rede alargada de parceiros para a Susana, para nos dar, porque acredito que também estiveram envolvidos na construção deste plano, estão no terreno há muito tempo e, portanto, gostava que partilhasse um bocadinho a experiência e aquilo que é também o contributo que podem ter, mas acima de tudo aquilo que são as oportunidades que com este plano, com a revisão legislativa se colocam. Pedi-lhe que se focasse na área da saúde em concreto, se for possível. Depois já temos aqui algumas perguntas, podem utilizar o QR Code e depois da intervenção da Susana vou introduzir aqui algumas questões que já recebemos da plateia e quem quiser fazer questões aqui ao nosso painel, sinta-se à vontade, por favor. Ok, obrigada pela introdução, também agradecer o convite que me foi endereçado e à Zero, não é, para estar aqui presente a falar de um tema que para nós é muito caro, que é o da economia circular. Eu não sei se partilha comigo o sentimento, às vezes já me dá um certo cansaço de falar sobre isto, porque sinto que há tantos anos que andamos a repetir a mesma cantiga, vamos pôr assim, que às vezes já dá um certo cansaço, quase tenho que respirar fundo e para começar o caminho a falar sobre isto. Porque, de facto, para nós é altamente incompreensível como é que Portugal tem os 2,2% de circularidade, ou a Europa tem os 12,2% que a Regina aqui referiu. Porque, de facto, nós já tivemos, assim, mesmo que não cheguemos lá pela ciência, por aquilo que se está a debater, mas com as crises sucessivas que vamos tendo, já era tempo de percebermos que a economia circular, mas trabalhada principalmente nos dois primeiros vetores, que é da redução e da reutilização, remanufatura, reparação, etc. E também, obviamente, depois o terceiro da reciclagem, que é no melhor das hipóteses nós normalmente trabalhamos, é ali que está a resiliência do ponto de vista económico. Já nem falo das questões ambientais, não é? Dos benefícios ambientais que advêm de trabalhar a esse nível. Mas, até do ponto de vista económico, quer dizer, a Europa tem vindo nos últimos anos, não é, a ser assolada por crises sucessivas, seja o Covid, seja... Bem, tivemos a crise financeira, depois tivemos o Covid, agora temos as guerras, temos todo este contexto internacional com a disrupção de cadeias, o impacto até, por exemplo, que o Covid teve em termos das redes de abastecimento na saúde. Quer dizer, já era tempo de nós percebermos que temos de fazer as coisas de forma diferente